bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo semestre. Aí, espero que vocês tenham descansado bastante nessas férias, estejam aí todos muito bem, revigorados, prontos para mais um semestre letivo. E eu sou a professora Jéssica Ribeiro, estou com vocês novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Espero que estejam todos bem, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. Antes de falar um pouquinho sobre o assunto da nossa videoaula de hoje, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês. Voltar às aulas é ter a oportunidade de escrever o futuro com as cores do conhecimento e da esperança. Então, é com essa pequena mensagem que eu recomeço com vocês esse segundo semestre letivo. Espero que possa ser um semestre de muito aprendizado e na esperança de dias melhores, que a gente vença essa pandemia por fim das contas, e se Deus quiser que a gente muito em breve possa estar reunidos novamente na sala de aula, tá bom? Então, sejam bem-vindos de volta, é um prazer estar com vocês. E vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa de hoje, tá certo? Hoje a gente vai tratar sobre texto teatral. Estão vendo que a gente está com essa imagem aqui, essas cortinas bonitas, lembrando as cortinas de um teatro, né? Por quê? A gente vai tratar sobre esse assunto aqui, esse gênero, texto teatral, que é um tipo de texto feito para virar uma peça de teatro, para ser encenado por atores, por artistas, tá certo? Diante de um público, diante de um espectador. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse tipo de texto na aula de hoje. Primeiro, eu gostaria de saber se você já foi ao teatro. Você aí que está assistindo a aula hoje, você já foi ao teatro? Aqui na nossa cidade, em Santa Cruz do Capibaribe, a gente tem o Teatro Municipal, aqui à frente, né, a fachada do teatro, é o Teatro Municipal Emílio Eduardo Bernardino Martins. Não sei se vocês conhecem, se já passaram por lá, mas o teatro costuma ser o ambiente em que os textos teatrais são encenados. Por isso que se chama assim, texto teatral. É um tipo de texto para ser dramatizado, encenado, dentro de um ambiente como este aqui, dentro de um teatro. Às vezes, as peças teatrais, elas são encenadas em quadras de escola, em clubes, ou na rua, dependendo do tipo de apresentação. Isso também ocorre, mas originalmente o texto teatral foi feito para ser encenado dentro desse tipo de ambiente. Então, se você é daqui de Santa Cruz, ou está chegando na cidade, ou está morando aqui há pouco tempo e não conhece, aqui na nossa cidade a gente tem um teatro municipal. E que eu vou mostrar para vocês agora nessa segunda foto, a imagem de dentro, né, do interior do Teatro Municipal Emílio Eduardo Bernardino Martins, aqui na cidade de Santa Cruz. Então, o teatro ele costuma ser esse espaço em que a gente tem aqui cadeiras destinadas à plateia, tá certo? Então, há o espaço para que o público, a plateia, as pessoas que vão assistir a essa peça teatral estejam dispostas. Logo à frente a gente tem o palco, tá certo? Que é justamente o ambiente em que os artistas irão encenar o texto teatral, tá bom? Então costuma ter essa estrutura. Essa aqui é uma imagem do interior do teatro aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Se você nunca foi, então, aqui é uma imagem de como é lá dentro do teatro. Então, a gente tem o espaço destinado à plateia e tem logo à frente o palco em que os artistas, os atores ou as pessoas que irão dramatizar as peças, os textos teatrais, se apresentam, tá bom? Então, vamos seguir. E aí, a gente vai agora para descobrir, afinal, o que é o texto teatral. Já dei várias dicas aqui para vocês, mostrei um pouco do teatro aqui de Santa Cruz, para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de texto. O texto teatral ou dramático, né, pode ser chamado de texto teatral, de peça teatral, texto dramático, são aqueles produzidos para serem representados, tá certo? O que quer dizer? Encenado, para que as pessoas leiam aquele texto e produzam a peça teatral daquele texto. E podem ser escritos em poesia ou em prosa. Então, o texto teatral, diferente da maioria dos textos, não é um texto literalmente para a gente ficar lendo, mas é um texto para que a gente assista à encenação dele, para que ele vire uma apresentação teatral. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais. Então, a pessoa que escreve texto teatral é chamado de
dramaturgo, ele escreve aquele drama, ele escreve aquela peça teatral. Em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Então, normalmente, o texto teatral ele está contando uma história. Então, costuma pertencer ao universo dos textos narrativos também. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre as personagens. Afinal de contas, se é uma encenação, é comum que as personagens estejam conversando, dialogando umas com as outras. E algumas observações no corpo do texto, tal que o espaço. Então, quando o dramaturgo vai escrever o seu texto teatral, ele já escreve pensando na peça teatral que vai virar posteriormente. Ele já pensa em como vai ser aquela cena na hora que os atores estiverem dramatizando. Então, ele já pensa como vai ser aquele espaço, como vai ser o cenário, como é que vai ser aquela cena, como os atores deverão se portar na cena, como vai ser o ato, que é o conjunto de cenas, quais as características das personagens. Ele também coloca rubricas, que são pequenas dicas para que os atores vejam como eles devem fazer tanto a parte de interpretação quanto a parte de se movimentar dentro do palco. Então, quem escreve o texto teatral costuma pensar tudo isso para que a pessoa que vai representar aquele texto, que vai dramatizar aquele texto, tenha várias dicas de como deve fazer a encenação. Aqui, vizinho a Santa Cruz, nós temos a cidade de Brejo da Madre de Deus, e que é um grande palco teatral para representar a Paixão de Cristo. Então, é escrito aquele texto da Paixão de Cristo, depois é passado para as pessoas que irão encenar aquela peça, ensinar a peça da Paixão de Cristo. Então, eles ensinam de qualquer forma, é de qualquer jeito, não tem todo um trabalho feito. E a pessoa que produz esse texto teatral pensa em tudo isso, em como deve ser o cenário, como os atores devem se portar, qual deve ser a primeira cena, a segunda, tudo isso é pensado. Gostaria de saber se vocês já leram esse livro aqui. Esse livro é muito comum nas bibliotecas de escolas públicas, que é um livro de Maria Clara Machado, chamado Pluft, o Fantasminha. Então, aqui eu trouxe essa imagem da capa, não sei se vocês já leram, mas se não leram ainda, fica aí a dica para vocês lerem. Esse texto, ele é um exemplo de texto teatral. Observe que aqui na capa ele já dá a marcação, que esse texto de Pluft pertence ao gênero da esfera do teatro. Então, é um texto para ser encenado, para ser representado através de uma apresentação teatral. E aí eu vou colocar para vocês aqui um pedacinho só do texto, tá certo? De Maria Clara Machado, apenas um trechinho desse texto aqui de Pluft, o Fantasminha. Observe que aqui a gente tem Pluft, uma das personagens, e a mãe dele. E o diálogo ocorre entre essas duas personagens. Então, diz o seguinte: Pluft, mamãe. E a mãe responde: o que é Pluft? Aí veja aqui que tem uma dica, ó. Sempre com a boneca de pano. Isso aqui é a pessoa que for representar Pluft vai ter que estar segurando uma bonequinha de pano. E aí Pluft responde para a mãe: mamãe, gente, existe? Claro, Pluft. Claro que gente existe. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. E aí, nessa hora, ó, ele larga a boneca. Veja que aqui são dicas que a pessoa, né, no caso a escritora Maria Clara Machado, está dando para que quem for ensinar saiba como deve se portar na hora dessa fala. Bobagem, Pluft. E aí Pluft segue. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. A mãe pergunta, viu o quê, Pluft? Vi gente, mãe. Só pode ser 3. E aí a mãe questiona. E você teve medo? Muito, mamãe. E a mãe responde para ele. Você é bobo, Pluft. Gente, é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. E Pluft diz, mas eu tenho. Pluft é o fantasminha que tem medo de gente. Aqui eu não vou colocar a história toda para vocês, espero que vocês pesquisem. Na internet, às vezes, a gente acha a história completa, porque é um texto muito legal, esse texto aqui de Maria Clara Machado. E é um texto que representa um texto teatral. Observe que nós temos em letra maiúsculas o nome das personagens, tá certo? Todos marcados em letra maiúscula.
E aí, o que separa o nome da personagem da fala dela, aqui é um ponto de travessão, mas em alguns textos, ao invés do travessão, tem os dois pontos. Então, às vezes, dependendo do escritor, ele coloca dois pontos para separar o nome da personagem da fala que essa personagem está dizendo. Aqui, ela usou um travessão. E essas dicas que eu fui identificando aqui, e marcando para vocês, estão dentro desses espaços aqui, ó, dos parênteses. Estão vendo os parênteses? Então, dentro deles tem essas dicas. Essas dicas, esses espaços, são chamados de rubricas. É dentro dessas rubricas, ou seja, dentro desses espaços, que a pessoa que escreveu o texto teatral vai dando dicas para os atores na hora que eles vão falar aquela parte da cena. Então, nessa parte que Pluft disse, mamãe, gente, existe, diz que Pluft tem que dizer essa fala segurando uma boneca de pano. Já um pouco mais abaixo aqui, quando Pluft fala, mamãe, eu tenho tanto medo de gente, ele larga a boneca. Então, se a gente for pegar esse texto e for dramatizá-lo, for encenar, a pessoa que for fazer o personagem Pluft tem que fazer essas ações na hora dessas falas. Isso aqui já é dado no próprio texto. Então, essas marcações aqui de dicas são as rubricas. Em letra maiúscula, a gente tem o nome das personagens, separado ou por dois pontos ou por travessão, e na sequência a gente tem a fala da personagem, que deve ser dita na hora daquela parte da cena. Então, isso aqui mostra para vocês um exemplo de texto teatral, um texto que é feito para virar uma peça teatral, para ser representado. Quais são as principais características desse tipo de texto? O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia inteiro. Então, antigamente, bem antigamente, as apresentações teatrais poderiam durar até um dia inteiro aquela peça, as pessoas assistindo. É diferente de um filme, por exemplo, que a gente pode assistir um pouquinho, dar uma pausa, depois assiste de novo, ou uma novela que a gente assiste um capítulo um dia, o outro capítulo só no outro dia. A peça teatral, normalmente, ela já começa e se encerra no mesmo espaço-tempo. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador. Por quê? Porque quem diz a história são as próprias personagens, à medida que elas vão se relacionando ali umas com as outras. Fator que o difere dos textos narrativos. A gente viu que o texto teatral, ele está dentro da esfera dos textos narrativos também. Porém, ele tem esse diferencial, ele não costuma ter um narrador, mesmo assim, pertence à esfera dos textos narrativos, porque conta uma história. E quem conta essas histórias são os próprios personagens. Então, antigamente, essas histórias costumavam ser apenas tragédia ou comédia. Ou seja, ou as peças teatrais iriam falar sobre coisas trágicas, sofrimento, ou elas iam falar sobre coisas engraçadas e cômicas. E aí, antigamente na Grécia, quando os artistas iam representar peças que eram do gênero da tragédia, eles costumavam usar esse tipo de máscara. Então, os atores, eles colocavam essa máscara aqui, veja que a máscara está com uma expressão de tristeza, de desespero. Por quê? Porque eles estavam representando uma peça do gênero da tragédia. Já quando eles iam representar uma comédia, que o assunto já era tirando onda, já era fazendo graça, já era fazendo piada, eles usavam esse outro tipo de máscara aqui, que é uma máscara sorrindo, alegre, bem divertida. Então, hoje em dia, a gente não tem muito essa questão de usar máscara, é o rosto do próprio artista, do próprio ator, da própria atriz que aparece. Mas antigamente era assim, para representar uma tragédia ou uma comédia. Ainda em relação às principais características do texto teatral, a gente viu que são textos para serem encenados, ou seja, não é para a gente pegar o livrinho lá e ficar lendo em casa. A gente até pode fazer isso, mas a ideia é que aquele texto vire uma peça teatral, seja representado. Faz parte aí da categoria dos gêneros narrativos.
Apresenta diálogo entre as personagens. O discurso é direto, porque não tem narrador, é diretamente a própria personagem que fala suas falas. Costuma ter os atores, que são as pessoas que representam os personagens, a plateia, que é o público que está assistindo aquela peça teatral, e o palco, que é o local onde os atores irão se posicionar para apresentar. Cenário, figurino e sonoplastia fazem parte, então o cenário deve ser pensado, o figurino, como as personagens se vestiam, os sons que aparecem, toda a estrutura em volta daquela cena. A linguagem é corporal e gestual, porque os atores estão ali movimentando na nossa frente. Então, o gesto, a expressão facial, os movimentos que eles fazem, tudo isso conta na hora de representar a cena. A ausência de um narrador, justamente porque o próprio personagem fala o texto. A linguagem é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, ou personagens secundários e figurantes, tá certo? Então, há uma escala aí do personagem mais importante da história até o menos importante. O espaço cênico, que é onde ocorre toda a apresentação, determina o local em que será apresentada a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Porque o personagem ele pode se desenvolver em vários ambientes diferentes. Quem aqui já assistiu A Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, aqui na cidade vizinha de Brejo, da Madre de Deus, já observou que os personagens não ficam só em um cenário. Todo aquele ambiente gigantesco representa o espaço cênico. Então, todas as cenas vão se passar naquele ambiente gigantesco que tem lá. Porém, cada cena, os atores eles vão mudando de um ponto para o outro. Então, esse ponto e outro é o espaço dramático, é onde ocorre a cena. E o espaço total é o espaço cênico. O tempo teatral é classificado de acordo com o tempo real, que indica justamente a representação. Tempo dramático é quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita indica quando a peça foi produzida. Então, quando Maria Clara Machado estava escrevendo lá na sua casa o texto de Pluft e o Fantasminha, isso aí é o tempo de escrita, o tempo que ela está produzindo o texto. O tempo real é quando está sendo representado aquele texto, quando está lá os artistas representando. E o tempo dramático é quando acontece o fato narrado, quando ele diz, caiu a bola, e a gente observa a bola caindo, por exemplo. Em relação à estrutura dos textos teatrais, a gente viu as características e agora a estrutura. Os textos teatrais são constituídos por dois textos. O que é tido como um texto principal, que é justamente onde apresenta a fala das personagens. Quando é um personagem só, sozinho, só ele mesmo falando, é um monólogo. E quando é aqui o diálogo, quando ele tem mais de um personagem conversando. E quando o personagem conversa com o público, é o à parte. E nós temos também o texto secundário, que inclui o cenário, o figurino, as rubricas, que são aquelas dicas, tá certo? Então, tudo isso funciona como se fosse texto também, faz parte para que a gente compreenda o todo da história. Quando são produzidos, são divididos de maneira linear em introdução, ou seja, é a apresentação, o começo daquela história, foco na apresentação dos personagens, do espaço, do tempo e do tema. Então, no começo da peça, a gente começa a conhecer os personagens. Depois tem a complicação ou o conflito, que é quando essas personagens começam a se desenvolver e começa a acontecer aí as peripécias da peça teatral. Depois nós temos o clímax, que é o ponto alto da peça teatral, um pouquinho antes do fim, certo? Um momento de maior tensão do drama, de maior conflito. E depois nós temos o desfecho, que é justamente o desenlace, né? O desenrolar da história, o que foi que aconteceu com aquelas personagens. Isso faz parte da estrutura do texto teatral. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Sejam bem-vindos novamente.
que a gente possa ter aí um segundo semestre de muito aprendizado para todos nós, com muita saúde, que é o que a gente precisa. Forte abraço e até a próxima aula.